Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. Amado ouvinte deste programa, Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada, que o seu sábado seja na luz e que este final de semana, ricamente abençoado pela presença de Deus, te fortaleça cada vez mais na vivência do seu santo batismo. Dando sequência às nossas meditações sobre o livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Sheen, hoje iniciaremos o texto propriamente dito com a primeira parte, primeiro ponto, o Cristo por inteiro. Nosso divino Salvador e Senhor, Jesus Cristo, não é um princípio, um reformador moral, mas um redentor misericordioso e não somente um homem justo, mas o Deus infinitamente justo. Todos nós sabemos que sua vida terrena se passou há mais de 2000 anos em um caminho obscuro da terra, simplesmente por pertencer ao passado, há um sério risco de que pensemos que a relação com o presente seja pouca. Muitos de nós, como pessoas de mentalidade prática, provavelmente já nos perguntamos coisa como: que relação posso ter neste século com ele que viveu lá no primeiro? Que influência sua vida de outrora pode ter sobre a minha vida no atual presente? Como qualquer vínculo unitivo que tenha com ele, pode diferir de minha relação com Platão, Buda ou Confúcio? Para entender a resposta, devemos lembrar que existem 3 maneiras pelas quais o homem pode influenciar a posteridade, ainda que muito depois de sua morte. E aqui Fulton Sheen vai destrinçar para nós a dimensão de mestre, aquele que ensina, a dimensão do testemunho do exemplo de Cristo e a terceira parte, a sua divindade, o homem-Deus que fala aos nossos corações. Hoje meditaremos sobre o que Fulton Sheen fala sobre a dimensão do ensino de Cristo. A primeira delas é ensinar. Quando um que tenha escrito ou falado verdades profundas, ainda pode ser ouvido mesmo da sepultura. A sabedoria dos gregos, graças aos seus ensinamentos, ainda vive entre nós. Platão e Aristóteles estão consagrados em nossas universidades e falamos deles como se estivéssemos andando juntos pelos mercados e pórticos de Atenas. Santo Agostinho, do século V, e Santo Tomás de Aquino, do 13º, foram feitos para sair de seus túmulos, e pela palavra escrita instrui nossos corações, mentes e alma nas coisas de Deus e dos homens. E quem pode negar que Washington e Abraham Lincoln vivem além dos próprios dias em seus decretos para o Estado, tão cheios das melhores tradições políticas de um povo livre? Aqui ele está se referindo a 2 presidentes americanos do passado. Agora, nosso Senhor também pode nos influenciar por seus ensinamentos, suas palavras de sabedoria celestial não foram jogadas para que desaparecessem na brisa noturna, mas foram compiladas por seus 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, para que todos os que pudessem ler ou ouvir conhecessem a sabedoria daquele que falou, não como os escribas e fariseus, mas como alguém que tem sim autoridade, a autoridade de Deus. As Escrituras, portanto, que contêm o ensino de Cristo, constituem o primeiro grande elo entre o passado e o presente,
entre sua vida terrena e nossa existência moderna. Esse ponto é importante, pois para que possamos mergulhar neste mistério do Cristo vivo, é preciso conhecer os seus ensinamentos. E Jesus é considerado o Mestre divino, e veio nos ensinar. Desta feita, Fulton Sheen vai dizer da importância desses elementos, que são 3, que permeiam a vida do Cristo. Amanhã falaremos do exemplo, e depois de amanhã falaremos do seu mistério divino, que é uma eloquência que concretiza, coroa esta compreensão acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos são importantíssimos, pois ali nós temos a sabedoria do alto que nosso Senhor quis, em palavras, ensinar os seus apóstolos, seus discípulos, sua multidão que o acompanhava. Quão grande, quão poderosas são as palavras de nosso Senhor. Tanto que o Evangelho de Jesus, ele é sempre atual. Quando nós lemos os Evangelhos, os ensinos de Jesus, todos os seus feitos, são atualíssimos. O Evangelho não precisa de uma reinterpretação. Nós precisamos fazer certas adaptações daqueles conteúdos às nossas realidades de hoje, que são realidades bem diferentes, mas o ser humano é o mesmo, dotado de corpo e alma. E essa alma que vem de Deus, ela é acompanhada de uma inteligência, de uma vontade, de uma liberdade. E o ser humano é capaz de conhecer, de acolher o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui remetemos às muitas reflexões, inclusive do Papa Bento XVI, quando falava para os jovens na Jornada Mundial em Madrid, que Cristo não é um peso, que Cristo não anula a nossa liberdade. Esse é um ensinamento muito importante para compreendermos que Cristo continua a nos falar através dos evangelhos que foram escritos por pessoas inspiradas, que deixaram materializados esses ensinos que são vitais, fundamentais para a nossa vida espiritual pessoal e para a igreja, para a nossa liturgia. A Sagrada Escritura, as palavras de Jesus, a ipsíssima verba, a palavra de Cristo, ela continua sendo essa força, essa grande bênção para a nossa igreja. O corpo místico de Cristo necessita ser banhado sempre por este ensino de Jesus. Pelo seu evangelho, pelas suas palavras, que são palavras como chuva que cai sobre nós, que molha o nosso coração, que abastece o nosso interior com esta força do alto que formata o nosso jeito de ser. Aqui precisamos ter sempre presente o discipulado. É uma linguagem muito comum hoje na igreja, a questão do discipulado, que nesses últimos 30, 40 anos vem tomando conta da reflexão das nossas formações e concepções acerca da escuta da palavra de Cristo. O discipulado é esta dinâmica que brota de corações que realmente se sentam aos pés do Mestre para ouvir os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus, eles são verdadeiramente vivos. Eles trazem ao nosso interior o sentido da nossa vida e nos dá esta capacidade de conviver com os conflitos, com os desafios desta vida, sempre com um olhar a partir daquele
que ele deixou para nós através dos seus ensinamentos. Ouçamos as verdades do Senhor e caminhemos com tranquilidade e firmeza no seu caminho. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje nos traz Gálatas 4, versículos 4 e 5. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. É interessante esta meditação que São Paulo, na força dirigida do Espírito Santo ao seu coração, ele vai criando essa mentalidade de sermos realmente adotados em Cristo pelo Pai. O Pai nos adota em Cristo. Jesus é este elo que constrói essa ponte de ligação da nossa vida com o Senhor Jesus, ou melhor, com o nosso Pai. Isso se deu em razão desta misericórdia, deste amor comensurado do Pai pela humanidade decaída. Nós somos decaídos, nós somos fracos, e Cristo veio nos adotar com o seu sangue, com a sua entrega, com a sua doutrina, para pertencermos ao oásis do coração do Pai. Aqui, meu dileto ouvinte, podemos entender quão grande é esse pensamento, essa realidade, a nossa pertença a Deus Pai como adoção pelo Filho. Nosso Senhor nos adota com o seu sacrifício para pertencermos ao coração do Pai. E nós vamos compreender isso mediante os ensinamentos, como está no livro aqui do Fulton Sheen. Esses ensinamentos de Cristo Mestre, é um mestre diferente. A gente vai concluir isso depois de amanhã, quando falarmos do Cristo como Deus, Deus feito homem, que faz esse ajornamento de toda a sua mensagem, de todo o seu ser, para que possamos compreender a grandeza, a extensão, a profundeza de todo esse mistério que cura nossos corações carregados de conflitos, de dores, de tristezas. É aqui, dileto ouvinte, a chave para compreendermos que viver neste mundo é um desafio, não é fácil. Nós temos sempre as dificuldades às nossas voltas, temos sempre as dores no nosso coração, e a gente precisa compreender cada vez mais esses momentos e deixar que eles realmente falem no profundo de nós através da graça. O mistério da graça, que é o mistério do Espírito incriado de Cristo derramado em nossos corações, que vai nos dar a compreensão de nós mesmos, dos nossos conflitos, das nossas misérias, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta da luz e da sua verdade. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a graça de ouvir a palavra do Teu Filho Jesus e deixar que esta palavra desça ao profundo de nossas vidas para nos curar, nos libertar de nós mesmos, das nossas misérias, dos pecados e sofrimentos, das fraquezas que ainda ostentamos em nós. Cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos, Senhor, com a palavra do Teu divino Filho. Amém. O bom Deus, pela intercessão da Imaculada, que nunca falha, abençoa você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você e todos os seus. Amém.